Todos os planetas do Sistema Solar estão lentamente se alinhando. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Netuno estão prestes a formar uma linha reta. Este evento, chamado de Desfile de Planetas, ocorre uma vez a cada 176 anos. A última vez que isso aconteceu foi há quase 40 anos. E foi uma ótima chance de explorar todos eles de uma só vez. Em 20 de agosto de 1977, milhares de pessoas se reuniram do lado de fora do Centro Espacial Kennedy da NASA. Elas foram testemunhar o lançamento da missão espacial mais ambiciosa e distante da história. 5, 4, 3, 2, 1, partiu! O foguete Titan decolou da Terra e deixou a atmosfera. Assim que chegou ao espaço sideral, lançou a sonda Voyager 2, que começou sua jornada. Ela consistia em um ônibus de meio metro de altura e quase 2 metros de largura. Além disso, havia uma antena redonda de 3,5 metros de largura. A maior parte do equipamento científico foi montada em uma lança que se estendia 2,5 metros para fora. Em 5 de setembro de 1977, a Voyager 1, uma sonda espacial idêntica, partiu de nosso planeta e nos enviou fotos da Terra e da Lua. Logo, ultrapassou a Voyager 2, lançada 2 semanas antes. É por isso que a segunda sonda tem o número 1 em seu nome. E assim começou sua jornada pelo espaço escuro. 5 de março de 1979, a cerca de 4 distâncias Terra-Sol do nosso planeta. A Voyager 1 se aproximou de Júpiter e preparou seu equipamento científico para explorar o planeta. A sonda tinha vários equipamentos, incluindo um sistema de 2 câmeras com lentes teleobjetivas e grande-angulares. Dessa maneira, poderia tirar fotos completas, assim como em close-up, de lugares específicos do planeta e seus satélites. A sonda também tinha um sistema de radiociência para determinar a composição atmosférica, o peso e os campos gravitacionais dos planetas que encontrasse. Espectrômetros infravermelhos e ultravioletas podem ajudar a medir a radiação e a temperatura invisíveis ao olho humano. Vários sensores foram usados para examinar os raios cósmicos. A Voyager 1 foi a primeira a encontrar vulcões fora da Terra. Eles estavam no satélite de Júpiter, Io, onde há dezenas de vulcões ativos que constantemente expelem lava. Em seguida, a sonda apontou suas câmeras para a Grande Mancha Vermelha. Foi assim que as pessoas aprenderam que era uma tempestade gigante, semelhante a um ciclone, que não parou durante toda a história das observações de Júpiter. Foi também a primeira vez que raios foram detectados fora do nosso planeta natal. E no espectro invisível, a Voyager 1 notou que Io agia como um gerador elétrico para Júpiter. Íons, que são partículas carregadas, voavam constantemente em direção ao gigante gasoso. Esta corrente elétrica era de 5 milhões de amperes. Logo, a Voyager 1 continuou sua jornada. 5 meses depois, a Voyager 2 também se aproximou de Júpiter, que tem anéis ao redor. No entanto, eles não são como os de Saturno. Os de Júpiter consistem principalmente de poeira. Quando os satélites rochosos do planeta colidiram, se transformaram em pequenos detritos. Gradualmente se transformaram em poeira fina. Então a Voyager 2 se aproximou da Europa. Esta lua está completamente coberta por uma crosta de gelo, e abaixo dela pode haver um oceano líquido onde é capaz de existir vida. A Voyager 2 foi a primeira a capturar as rachaduras na crosta de gelo desse satélite natural. Enquanto voava perto de Io, a Voyager 2 descobriu que 6 vulcões em sua superfície ainda estavam em erupção. Isso significava que os períodos de atividade deles poderiam durar meses. Ambas as sondas espaciais circularam o gigante gasoso várias vezes e depois foram mais adiante no espaço. Tal manobra gravitacional permitiu que ganhassem mais velocidade e economizassem combustível para a viagem. Em 9 de novembro de 1980, a Voyager 1 já havia viajado 8 distâncias Terra-Sol desde a partida. Então chegou a Saturno e descobriu 3 novos satélites do gigante gasoso: Atlas, Prometeu e Pandora. Isso provou a teoria de que essas foram as luas que mantiveram os anéis do planeta alinhados. Também descobriu-se que, ao contrário dos de Júpiter, os anéis de Saturno também continham gelo. A Voyager 1 deu uma conferida em Titã, o maior satélite de Saturno, que é 50% maior que a nossa Lua e tem até uma atmosfera.
É o único lugar no sistema solar além da Terra onde é provado que a água líquida existe. É por isso que os cientistas não negam a possibilidade de vida lá. Então, na hora de outra manobra de gravidade. A sonda mais uma vez se afastou da órbita do planeta. Desta vez estava mirando para cima em relação à linha do desfile dos planetas. Quase um ano depois, a Voyager 2 chegou lá. Ela fez um sobrevoo em vários satélites gelados de Saturno. Supostamente, há muito tempo, essas luas colidiram e retiraram enormes pedaços de gelo e rocha um do outro. Esses detritos orbitaram Saturno, colidiram e lentamente desmoronaram em poeira, consistindo de gelo e rocha. Foi assim que nasceram os famosos anéis de Saturno. Outra manobra de gravidade e a Voyager 2 partiu para o próximo gigante gasoso. 5 anos depois, chegou ao seu destino a 17 distâncias Terra-Sol do nosso planeta. Pela primeira vez, um objeto feito pelo homem se aproximou de Urano. A Voyager 2 descobriu 11 novas luas ali. Também descobriu que Urano era o planeta mais frio do sistema solar. Sua temperatura é de menos 213 graus. Isso é 4 vezes mais frio do que a temperatura no Polo Sul. Naquela época, a rede de espaço profundo estava sendo testada na Terra pela primeira vez. É uma rede de radiotelescópios em todo o planeta. Eles miram em certos pontos do céu para estabelecer comunicação com objetos extremamente distantes. Esses telescópios têm recebido com sucesso sinais das Voyagers 1 e 2. 25 de agosto de 1989. A Voyager 2 já havia percorrido 23 distâncias Terra-Sol e chegou a Netuno. Foi a primeira vez que as pessoas receberam imagens tão próximas desse planeta azul. A sonda descobriu 6 novas luas ali e também tirou as primeiras fotos dos anéis do planeta. Os engenheiros desligaram as câmeras do objeto espacial para poupar energia e poder usar o seu computador principal e os instrumentos que mediram o vento solar e interestelar. A Voyager 2 deixou Netuno e foi para o espaço profundo. Por isso, não precisava mais das câmeras. Alguns meses depois, a 1 enviou sua última foto para a Terra. Era um retrato de família de todo o nosso sistema solar. Cada ponto pálido era um planeta. Você mal consegue reconhecer a Terra na imagem. Depois disso, a câmera foi desligada para economizar energia. Este foi o início da missão interestelar para a Voyager 1. Por 15 anos, ela estava voando para a borda do sistema solar. Em 16 de dezembro de 2004, passou pelo choque de terminação. É aqui que o vento solar de repente desacelera e esquenta após colidir com o vento interestelar. A sonda espacial conseguiu suportar esse teste e continuou sua jornada. Em 2007, a 2 cruzou o mesmo limite. Nesse ponto, os sensores registraram uma temperatura de cerca de 130 graus, mas a sonda conseguiu resistir a isso e continuou sua jornada pelo cosmos escuro. Ambas as Voyagers se moveram pelo espaço interestelar em direções diferentes e descobriram que a heliosfera, essa bolha de vento solar, não é perfeitamente redonda, parece mais com um ovo. 25 de agosto de 2012, a Voyager 1 se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a entrar no espaço interestelar. Agora também é o mais distante da história humana. Em 5 de novembro de 2018, a 2 também deixou o sistema solar. As duas sondas continuaram sua jornada para o espaço profundo. No momento, as Voyagers estão operacionais há 44 anos. A 1 percorreu 153 distâncias Terra-Sol e está avançando a mais de 61 mil quilômetros por hora. Em cerca de 300 anos, as duas chegarão à nuvem de Oort. Essa é uma região hipotética ao redor do sistema solar, com nada além de asteroides e blocos de gelo. Os cientistas acreditam que podem atingir as estrelas mais próximas nos próximos 40 mil anos. Talvez um dia entrem nesses sistemas estelares e explorem mundos desconhecidos. Pode haver planetas ali que se pareçam com os nossos. As sondas podem até encontrar uma civilização inteligente lá. Por este motivo, cada Voyager carrega um disco de ouro com uma mensagem. Existem 115 imagens. Entre elas estão nossos sistemas numéricos, um mapa do sistema solar e imagens dos planetas, diagramas de DNA humano, retratos de pessoas e paisagens da Terra. Há também saudações em 55 línguas, incluindo a mais antiga e mais nova delas. E ainda 90 minutos de música de todos os cantos do nosso planeta. As Voyagers ainda carregam um dispositivo para reproduzir esses sons. Se outra civilização se apossar desse disco, seus cientistas podem decodificar os dados passo a passo.
Então, essa civilização pode decidir nos fazer uma visita amigável. No entanto, terá que repetir a jornada heróica das Voyagers. Dezenas de anos-luz através do espaço escuro. Em seguida, cruzando a fronteira do Sistema Solar. E, finalmente, passando por Netuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte e o cinturão de asteroides em direção ao pequeno planeta azul. Só podemos esperar que as pessoas sejam avançadas o suficiente para recebê-las. A Voyager 1 está viajando pelo espaço interestelar há mais de 45 anos e já tem uma longa barba grisalha. Só que não. De repente, ela começou a enviar sinais estranhos para a Terra. Ainda mais bizarro é que não há sinais de que a sonda tenha quebrado ou algo assim. Cientistas da NASA estão tentando desesperadamente encontrar o motivo. Então, o que aconteceu exatamente? Primeiramente, deixe-me falar um pouco mais sobre a Voyager 1 e sua longa jornada. Essa é uma sonda espacial norte-americana. A NASA a enviou para o espaço em 5 de setembro de 1977. O objetivo da Voyager era explorar os planetas externos do nosso sistema solar, ou seja, Júpiter e Saturno. Inicialmente, os cientistas assumiram que a missão levaria cerca de 5 anos. Que piada! A sonda superou todas as expectativas. Não só cumpriu sua missão, mas ainda está funcionando por muito mais tempo do que o esperado. A Voyager 1 viaja pelo espaço há mais de 45 anos. É difícil subestimar o que a Voyager 1 fez pela ciência. Em primeiro lugar, enviou com sucesso muitas fotos de Júpiter e Saturno para a Terra. Por sinal, você pode até conferir essas fotos, todas elas estão publicadas no site da NASA. Graças à Voyager, também descobrimos várias luas novas de Júpiter e um sistema anteriormente desconhecido de seus anéis. Aprendemos que a famosa mancha vermelha de Júpiter é na verdade uma tempestade gigantesca e super rápida. E após deixar a órbita de Netuno para trás, a sonda também enviou muitos dados importantes sobre plasma interestelar. E então, a Voyager 1 provou com sucesso aos cientistas o quão útil ela era. Depois disso, se dirigiu alegremente para o seu próximo objetivo, o cinturão de Kuiper e a heliosfera. O cinturão de Kuiper é um anel de corpos gelados que se estende de Netuno até uma distância de aproximadamente 50 unidades astronômicas do Sol. É meio parecido com um cinturão de asteroides, mas cerca de 20 vezes mais largo e 100 vezes mais pesado. E a heliosfera é uma área ao redor do Sol onde a pressão do vento solar é equilibrada com a pressão do gás interestelar. Sim, eu sei, parece uma coisa científica difícil. Apenas tenha em mente que esses dados realmente nos ajudam a entender o universo como um todo. Então, essa é a última tarefa da Voyager, nos contar mais sobre o espaço interestelar. A sonda já nos enviou mais de 60 imagens para um mosaico do Sistema Solar a uma distância de mais de 6,4 bilhões de quilômetros da Terra. Os cientistas usaram essas imagens para montar uma única imagem colorida. A foto foi chamada de Pale Blue Dot, e você provavelmente já adivinhou o que é esse ponto, ou dot. Sim, é assim que nossa Terra se parece através dos olhos da Voyager. Essa foto mostra claramente o quão pequenos realmente somos. Mas a Voyager também tem outra missão ainda mais importante: contar a outras civilizações sobre nós, humanos. Você deve ter ouvido falar sobre a famosa Voyager Golden Records, ou discos de ouro da Voyager. Foram criados muitos arquivos de áudio e vídeo e adicionados a esses registros. Existem algumas seções. A primeira contém olá em 55 idiomas, incluindo antigos e extintos. Quase 80% das gravações são peças musicais diferentes. Música clássica, como Bach, Beethoven, Mozart e Stravinsky. Música folclórica de diferentes países e eras. E um pouco de blues, como músicas famosas de Louis Armstrong e Chuck Berry. Os 20% restantes das gravações contêm diferentes vozes humanas, sons da natureza e animais, assim como 116 imagens codificadas como sinais de áudio. Há também gravações de discursos de Kurt Waldheim, ex-secretário da ONU, e Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, com mensagens amigáveis. Além das gravações, os cientistas também incluíram uma agulha para tocá-las. Não se preocupe, eles também deixaram um desenho simples que mostrava como usar todas essas coisas e como traduzir os sons em imagens. Eles adicionaram as coordenadas da Terra, que criaram usando um mapa pulsar. Ele mostra a posição do Sol na Via Láctea. As gravações foram colocadas em uma caixa de alumínio coberta com ouro para protegê-las contra a radiação e a poeira cósmica. Carregando essas gravações, a Voyager 1 partiu em sua longa jornada e já percorreu uma bela distância, eu diria. No momento, ela está a 154 unidades astronômicas de distância de nós.
Isso é cerca de 23,3 bilhões de quilômetros. Isso a torna o objeto feito pelo homem mais distante. Inicialmente, esse título pertencia à missão Pioneer 10, mas a Voyager a ultrapassou em 1998. Que pechincha para a NASA! Já passou e muito da sua data de validade. A Voyager 1 é realmente tão incrível que até ultrapassou sua irmã gêmea, a Voyager 2, que por sinal havia sido enviada para o espaço 2 semanas antes. A Voyager 1 se move a uma velocidade de 17 km por segundo. Isso é 56 mil km por hora. Mesmo o carro esportivo mais rápido do mundo viaja a uma velocidade de apenas 490 km por hora. Então, é difícil imaginar a velocidade da Voyager. De qualquer forma, no momento, a sonda está indo para as fronteiras da nuvem de Oort. Esse é o nome de uma camada hipotética de objetos gelados ao redor do Sistema Solar. Os astrônomos ainda não confirmaram sua existência, mas têm quase certeza de que está lá. Afinal, até mesmo os buracos negros eram apenas uma teoria até pouco tempo atrás. Infelizmente, a Voyager 1 não retornará ao Sistema Solar. Ela manterá contato com a Terra pelo menos até 2025. Mas eventualmente perderemos a conexão com ela para sempre. Em 300 anos, chegará às fronteiras da nuvem de Oort. E em 30 mil anos, não estarei por perto então, finalmente deixará o Sistema Solar. E se nada acontecer com ela ao longo do caminho, em mais 10 mil anos, a sonda se aproximará da estrela anã vermelha Gliese 445 na constelação da Girafa. No futuro, ela provavelmente continuará vagando pela Via Láctea. E agora, vamos finalmente discutir a parte dos sinais misteriosos. Então, o que aconteceu? Bom, uma coisa bastante incomum. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, que monitora e controla ambas as Voyagers, relatou esse problema em maio de 2022. Nossa nave espacial veterana de repente começou a enviar dados estranhos para a Terra. Toda a situação intriga até mesmo engenheiros da NASA. Aposto que você está pensando, vamos lá, ela provavelmente acabou de quebrar ou algo assim. Mas a verdade é que a Voyager 1 está completamente bem. Ela funciona como de costume, recebe e executa comandos da Terra e coleta e envia dados científicos. Mas as leituras do AACS, sigla do inglês para Subsistema de Controle de Atitude e Articulação, não mostram mais o que realmente está acontecendo com a Voyager. Esse sistema suporta a orientação da sonda no espaço e ajuda a manter contato com a Terra. Então, basicamente, os sinais significam que a orientação da sonda no espaço está confusa. Mas os cientistas afirmam que esse não é o caso. Eles sabem que a ponte do sinal da antena permanece na mesma posição em relação à Terra, como planejado. O problema não desencadeou nenhum dos sistemas integrados de proteção contra falhas. A sonda nem entrou no modo de segurança. Então, o que está acontecendo? Suzanne Dodd, chefe do projeto, diz que o problema não é realmente tão inesperado. Afinal, a Voyager 1 já tem 45 anos. A especialista admite que o que está acontecendo com a sonda continua sendo um mistério para eles. Não se sabe exatamente de onde vêm os dados incorretos, e não está claro como isso afetará a operação da Voyager. Ela acrescenta, no entanto, que não é tão surpreendente, considerando que a sonda está no espaço interestelar. Há um nível muito alto de radiação lá. Nenhuma nave espacial chegou a esse ponto antes. Cientistas da NASA dizem que continuarão monitorando de perto os dados provenientes da Voyager 1 até descobrirem o problema. Se o encontrarem, a equipe de gerenciamento tentará consertá-lo. Caso contrário, a equipe terá que se adaptar às novas condições. No entanto, pode não ser suficiente apenas entender o problema. Leva até 20 horas e 33 minutos para receber o sinal da Voyager, e leva a mesma quantidade de tempo para responder a ele. Bem, pelo menos a segunda nave espacial, a Voyager 2, está completamente bem. Mesmo que também esteja atualmente no espaço interestelar, a uma distância de 19,3 bilhões de quilômetros da Terra. De qualquer forma, só podemos esperar por notícias e desejar que o problema seja resolvido. Na verdade, eu me pergunto quanto tempo a Voyager 1 pode durar. Será capaz de voar para as fronteiras da nuvem de Oort em 300 anos? O que você acha? Eu gostaria de saber sua opinião. Agora vamos pensar por um momento. E se em vez de construir naves espaciais para se deslocar pelas estrelas, uma civilização superavançada decidisse transformar todo o seu sistema estelar em uma nave espacial? Isso significa um Sol inteiro, os planetas e todos os asteroides voando juntos pela galáxia. Foi isso que um filósofo, Clement Vidal, sugeriu em sua recente teoria espacial.
Pode haver inúmeros motivos para que esses extraterrestres decidam explorar o espaço. Talvez a estrela nas proximidades esteja prestes a se tornar uma supernova, explodindo e destruindo tudo que estiver por perto, inclusive o sistema natal deles. Ou talvez eles estejam procurando novos recursos em algum lugar do espaço sideral ou tentando espalhar a vida. Mas a nossa galáxia tem um pequeno problema, ela é incrivelmente grande. Portanto, mesmo que se movam com a velocidade da luz, ir de uma estrela a outra levaria 1 bilhão de anos. Entretanto, se pudéssemos simplesmente mudar todo o nosso sistema solar, isso seria conveniente. Não precisaríamos mudar nada nem procurar outro sistema estelar e outro planeta. Mas como? Bem, eles usariam sua própria estrela como motor, literalmente um motor estelar. Tudo o que eles precisam fazer é empurrar sua estrela e tudo o que a orbita em uma direção específica. Você deve fazer com que a estrela cuspa o material de forma desigual, criando uma espécie de impulso. É como a propulsão do nosso foguete, mas aplicada a estrelas inteiras. Quando mais material é ejetado em um lado da estrela do que no outro, ele age como um foguete, empurrando lentamente todo o sistema. Com o tempo, eles poderiam direcioná-lo para onde quisessem. Essa não é apenas uma ideia boba. Bem, talvez, mas muitos cientistas propuseram modelos diferentes de como um motor estelar poderia funcionar e como nós, humanos, poderíamos usá-lo. O mais famoso é chamado de propulsor Shkadov. Aqui, a ideia é usar um espelho refletor gigante para empurrar uma estrela suavemente em uma direção, refletindo sua luz solar. Outros projetos propõem a ejeção de massa da própria estrela. É claro que isso seria extremamente difícil de ser feito por humanos, mas uma civilização super avançada poderia fazê-lo. E talvez não seja tão difícil quanto parece. Já existem estrelas na galáxia que se movem em velocidades incríveis. Elas são chamadas de estrelas de hipervelocidade e são tão rápidas que podem escapar da própria galáxia. Sua história começa no coração da Via Láctea. No centro da nossa galáxia há um monstro, um buraco negro supermassivo com gravidade tão intensa que nada pode retornar dele. Nós até tiramos uma foto dele há algum tempo, você se lembra? Seu nome é Estrela Sagitário A. Começamos com um par de estrelas binárias. Elas são semelhantes em massa e orbitam uma em torno da outra. Às vezes se aproximam demais de um buraco negro. Quando isso acontece, uma das estrelas pode ser capturada pelo buraco negro e ter seu destino selado, enquanto a outra tem a maior montanha-russa de sua vida. É como um estilingue maluco. Ela é arremessada para fora com uma força inimaginável. Essas estrelas exiladas ganham velocidades incríveis, como mais de 1.600.000 km por hora, e se tornam estrelas de hipervelocidade. Isso não acontece com muita frequência. Talvez uma estrela em hipervelocidade seja lançada do centro galáctico a cada 100.000 anos. E com mais de 100 bilhões de estrelas em nossa Via Láctea, encontrá-las é pior do que procurar agulhas em um palheiro. Mas, mesmo assim, conseguimos encontrar cerca de 1.000 desses exilados em nossa galáxia. De qualquer forma, poderiam esses viajantes super rápidos ser naves estelares extraterrestres? Talvez seja alguma manobra maluca que outras civilizações decidiram fazer, ser lançadas por um buraco negro para que pudessem viajar para onde quisessem em velocidades alucinantes. A maioria das estrelas de hipervelocidade estudadas até agora são estrelas únicas. Mas e quanto aos sistemas binários? Esse sistema binário que mencionamos tornaria muito mais fácil todo esse processo de transformar uma estrela em uma nave espacial. Outra civilização poderia concentrar seus esforços em uma estrela do par. A interação entre as duas estrelas poderia ser usada para ajustar a direção e o giro, como um volante embutido. Isso também ajudaria a usar a energia de forma mais eficiente. Vamos tentar implementar isso. Pegue uma estrela de nêutrons. É o que fica para trás depois que uma estrela enorme chega ao fim. Sua versão minúscula é incrivelmente densa. Essas pequenas estrelas de nêutrons geralmente são emparelhadas com as pequenas e normais. As estrelas de nêutrons têm uma gravidade insana. Isso poderia ajudá-las a fornecer a energia necessária para impulsionar todo o sistema. Portanto, se uma civilização extraterrestre decidisse construir uma máquina como essa, provavelmente o faria perto de um sistema binário como esse. Mas será que nossos amigos extraterrestres se contentariam com sistemas binários básicos? Na verdade, eles poderiam ir ainda mais longe, para uma opção mais selvagem e mais eficiente, pulsares de viúva negra. Esse é o tipo mais dramático de sistema binário. Uma estrela de nêutrons gira a uma velocidade inacreditável e não fica apenas com sua estrela companheira, mas a devora lentamente.
Esses dois criam uma dança gravitacional tão emocionante que é ao mesmo tempo destrutiva e bela. À medida que a estrela de nêutrons gira, ela continua lançando torrentes de partículas de alta energia diretamente no espaço, e todas elas se chocam com os frágeis restos de sua pobre parceira. Você consegue imaginar que essa energia poderia ser colhida? Todas essas opções, estrelas de hipervelocidade, sistemas binários e pulsares aranha, seriam ótimas para esse projeto de motor estelar. Uma civilização que tivesse esse tipo de motor poderia explorar e colonizar a galáxia gradualmente, tendo sua própria fonte de energia e planetas consigo. Mas como podemos saber se essas naves estelares realmente existem? Os astrônomos procuram por algo chamado tecnoassinaturas. São pequenas pistas e dicas, algo que parece incomum para corpos celestes normais. Por exemplo, coisas como movimentos estranhos em sistemas binários ou estrelas que ejetam material de formas estranhas e não naturais. Tudo isso pode significar que há alguma tecnologia sendo usada ali. Não temos nenhuma evidência disso até o momento, mas há candidatos. Há 2 pulsares viúva negra que parecem estranhos. Clement Vidal, o autor do artigo, disse que deveríamos observar esses sistemas de perto por precaução. E mesmo que essa ideia esteja incorreta, ainda podemos usá-la como inspiração para nós mesmos. Se as civilizações extraterrestres não fizerem isso antes de nós, poderemos ser os pioneiros nessa tecnologia. E por falar em assinaturas tecnológicas, além dessas naves estelares, a NASA também está procurando sinais de megaestruturas no espaço. Talvez outras civilizações não tratem suas estrelas como uma espécie de cavalos de carruagem, mas simplesmente as usem como uma fonte de energia gigante? A vida precisa de energia para sobreviver, sejam micróbios, animais ou civilizações inteligentes do tipo humano. À medida que a vida evolui, suas demandas de energia aumentam vertiginosamente. Começamos com o fogo, depois passamos para o carvão e o petróleo, e agora estamos explorando a energia solar. Um dia poderemos começar a coletar diretamente a energia do nosso Sol. Talvez criaturas extraterrestres avançadas já estejam fazendo isso. Na Terra, o físico Freeman Dyson propôs a ideia de uma esfera de Dyson, uma enorme estrutura ao redor de uma estrela que pode coletar sua energia, como um enorme painel solar, mas bem ao redor do Sol. Parece loucura para nós, mas talvez possamos encontrá-la em algum lugar por aí. Mais uma vez, os astrônomos estão verificando as tecnoassinaturas para identificá-las. Por exemplo, eles analisaram dados de mais de 5 milhões de estrelas tentando encontrar sinais estranhos, cintilação ou qualquer coisa que não possa ser explicada por poeira e coisas semelhantes. Se estivermos falando de uma esfera de Dyson, a ingestão da energia da estrela faria com que ela irradiasse muito calor infravermelho, o que significa que notaríamos um brilho visível. Por fim, eles reduziram a lista para 368 possíveis suspeitos. Eles verificaram esses suspeitos e restaram apenas 7 estrelas. Essas estrelas mostram padrões de luz estranhos que ainda não conseguimos explicar. Essas estrelas são, em sua maioria, anãs vermelhas pequenas e fracas. Uma delas é especialmente famosa, chamada Estrela de Thebe. Ela pisca e escurece de forma estranha e aleatória, diminuindo sua luz em 22% de tempos em tempos. Os astrônomos não têm certeza se há alguma lua quebrada voando ao redor dela, poeira ou uma esfera de Dyson. De qualquer forma, eles continuarão procurando por essas pistas tecnológicas e esperamos que um dia saibamos a verdade. Observadores de estrelas, venham até aqui, pois tenho notícias empolgantes. Os astrônomos acabaram de concluir o mapeamento completo de 2 pares de estrelas fora de nossa galáxia Via Láctea, que estão se alimentando de suas vizinhas estelares. Isso não só nos dá uma melhor compreensão das estrelas em geral, mas também pode nos ajudar a medir a distância no céu noturno. Você sabia que mais da metade das estrelas da nossa Via Láctea são binárias? E embora seja provável que outras galáxias também tenham um número significativo de estrelas binárias, elas geralmente são muito fracas para serem vistas. Mas essas chamadas estrelas simbióticas, em que uma estrela consome a outra, são extremamente brilhantes e mais fáceis de observar. E, de acordo com os cientistas, medir as órbitas desses sistemas estelares simbióticos é uma etapa essencial para saber se outras galáxias criam estrelas binárias como as da nossa Via Láctea. Agora vamos ao que interessa. Um par de estrelas pode nascer junto.
Mas devido às suas massas, elas envelhecem de forma diferente. A mais massiva queima seu material mais rapidamente, chegando ao fim de sua vida útil primeiro, e deixa para trás uma anã branca compacta. As anãs brancas são pequenas e fracas, mas podem reunir a massa do Sol em um objeto do tamanho da Terra. Se estiverem próximas o suficiente, sua gravidade pode puxar material de sua companheira, criando um sinal que os astrônomos podem identificar de longe. Draco C1 e Lin 358 são as estrelas simbióticas que foram totalmente mapeadas. As estrelas em Draco C1 levam cerca de 3 anos terrestres para orbitar uma outra, enquanto os componentes de Lin 358 levam pouco mais de 2. Essas são as primeiras medições orbitais completas de qualquer sistema estelar simbiótico fora da Via Láctea. As novas medições ajudarão os astrônomos a entender melhor a formação de estrelas em outras galáxias. Em algumas estrelas simbióticas, a anã branca pode absorver material suficiente de sua companheira para explodir em uma supernova. Essas supernovas são incrivelmente brilhantes e podem ser vistas em todo o universo. Todas elas começam com o mesmo brilho para um observador próximo, o que as torna como uma espécie de vela padrão para medir o universo. Embora seja improvável que Draco C1 e Lin 358 explodam como supernovas em breve, entender como elas funcionam pode nos proporcionar uma melhor compreensão de como essas velas padrão evoluem. Se você está aqui para completar seu conhecimento sobre as estrelas estranhas do universo, não fique desapontado, ainda não terminamos. Você já se perguntou sobre as maiores estrelas do universo? Os cientistas descobriram recentemente uma estrela gigantesca chamada UY Scuti. Essa estrela está localizada a cerca de 9.500 anos-luz de distância da Terra e é realmente fora deste mundo. Ela é cerca de 1.700 vezes maior que o nosso Sol, o que significa que, se estivesse em nosso sistema solar, ultrapassaria a órbita de Júpiter. E tem mais, o Y Scuti não é apenas enorme, mas também super brilhante. É o que os cientistas chamam de supergigante vermelha e brilha com uma luminosidade cerca de 340 mil vezes maior que a do nosso Sol. Se você está pensando em se bronzear com essa estrela, pense novamente, ela está muito longe para isso. Como uma estrela como a UY Scuti se forma, você pode se perguntar. Bem, ela começa como qualquer outra estrela. Uma nuvem de gás e poeira entra em colapso sob sua gravidade e começa a se aquecer. Por fim, a temperatura se torna quente o suficiente no núcleo da nuvem para iniciar a fusão nuclear e nasce uma estrela. Mas a UY Scuti não parou por aí. Ela continuou devorando mais e mais gás e poeira, crescendo cada vez mais. Esse processo continuou até que ela se tornou a gigante que conhecemos hoje. Por mais fascinante que seja a UY Scuti, ela não é a única grande estrela que existe. Há outras, como a VY Canis Majoris, que já foi considerada a maior estrela até que a UY Scuti roubou a cena. No entanto, a VY Canis Majoris ainda é uma força a ser reconhecida. Ela é cerca de 1.400 vezes maior que o nosso Sol e está localizada a cerca de 5.000 anos-luz de distância de nós. Mas aqui está o ponto crucial. Estrelas como UY Scuti e VY Canis Majoris não são nem mesmo as maiores coisas do universo, nem de longe. Existem objetos chamados hipergigantes que fazem essas estrelas parecerem formigas em comparação. Uma dessas hipergigantes é a Stephenson 218, localizada a cerca de 20.000 anos-luz de distância. Ela é cerca de 2.150 vezes maior que o nosso Sol e brilha com a intensidade de 7 milhões de sóis. E quando você pensava que as coisas não poderiam ficar mais malucas, há um objeto misterioso chamado Grande Atrator que está puxando tudo em nosso grupo local de galáxias em sua direção. Não sabemos o que é ou o que está causando isso, mas uma teoria é que se trata de um aglomerado maciço de hipergigantes. Nós seríamos minúsculos em comparação. Essa próxima estrela é tão metálica que está praticamente batendo cabeça o tempo todo. Brincadeiras à parte, os cientistas descobriram uma estrela que é chamada de subanã de metal pesado. É um tipo de estrela que tem muito metal pesado. Essa estrela tem mais metal em sua composição do que qualquer outra estrela que já vimos antes. Diz-se que essas estrelas contêm elementos metálicos como ferro, níquel e cromo. Essa subanã de metal pesado tem cerca de 10.000 vezes mais ferro do que o nosso Sol.
Em sua descoberta, os astrônomos usaram uma técnica chamada espectroscopia, que envolve a análise da luz que vem da estrela para determinar de que elementos ela é feita. Observando o espectro de luz, os cientistas puderam ver que essa estrela tinha uma quantidade incomum de metal em sua composição. E tem mais, essa subanã de metal pesado não é apenas uma estrela comum com muito metal. Ela também é muito estranha em outros aspectos. Por um lado, ela é menor e mais fria que o nosso Sol, e por outro, é muito antiga. Estamos falando de uma estrela que existe há quase tanto tempo quanto o próprio universo. O que tudo isso significa? Bem, os cientistas esperam que, ao estudar essa subanã de metal pesado, eles possam aprender mais sobre o universo primitivo. Como essa estrela é tão antiga que existia quando o universo estava apenas começando a se formar, ela já viu muita coisa. Ao estudar sua composição e características, os cientistas podem compreender melhor como era o universo em seus primórdios. A próxima estrela é uma das coisas mais legais do espaço sideral. Seu nome é Vega e é uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno. Alguns a reconhecem como o ponto brilhante de luz na constelação de Lira. E veja só, ela está a apenas 25 anos-luz de distância de nós, o que em termos astronômicos é praticamente a nossa vizinha. Os cientistas vêm estudando Vega há muito tempo e aprenderam algumas coisas bastante interessantes. Para começar, Vega é uma estrela jovem com apenas algumas centenas de milhões de anos. Isso pode parecer muito tempo, mas comparado ao nosso Sol, que tem cerca de 4,6 bilhões de anos, Vega é praticamente um recém-nascido. Vega também é uma estrela muito quente, com uma temperatura de superfície de cerca de 9.400 graus Celsius. Para colocar isso em perspectiva, a superfície do nosso Sol tem apenas cerca de 5.500 graus Celsius. Portanto, se você acha que está quente lá fora hoje, fique feliz por não estar em Vega. Outra coisa interessante sobre essa estrela é que ela está cercada por um disco de poeira e gás. Esse disco é chamado de disco de detritos porque é composto de material remanescente de quando a estrela se formou. Os cientistas acreditam que esse disco de detritos é semelhante ao que circundava nosso sistema solar quando ele era jovem. Vega também é uma fonte de raios cósmicos. Esses raios são partículas de alta energia que circulam pelo espaço em velocidades incríveis. Eles são compostos de prótons, elétrons e outras partículas, e os cientistas não sabem exatamente de onde eles vêm. Mas eles sabem que Vega é um dos locais onde os raios cósmicos se originam. Mas espere, tem mais. Vega também é uma estrela famosa na cultura pop. Ela tem sido usada em muitos filmes e livros como fonte de inspiração, principalmente por causa de seu brilho e de suas características interessantes. Flagra! Parece que duas estrelas gigantes foram pegas no meio de um beijo romântico. A princípio, isso parece coisa de paparazzi, mas na verdade estamos falando de uma reviravolta cósmica que uma equipe internacional de astrônomos descobriu. Então, o ciclo de vida de uma estrela solo é relativamente simples. Elas nascem em vastas áreas gasosas do espaço, queimam seu combustível e, em algum momento, explodem como supernovas. Mas quando as estrelas nascem relativamente próximas umas das outras, sua atração gravitacional pode causar alguns problemas e cativá-las para o que parece ser uma dança eterna. Em alguns momentos, elas chegam tão perto uma da outra que estão praticamente se tocando. Essas estrelas podem passar bilhões de anos circulando uma em torno da outra, mas seu beijo dura apenas alguns milhões de anos, o que não passa de um piscar de olhos em termos cósmicos. O autor principal desse estudo, Leonardo Almeida, estava em uma missão para encontrar essas estrelas binárias envolvidas em um beijo cósmico. Ele concentrou sua busca na nebulosa da Tarântula, uma bela região de formação de estrelas localizada na Grande Nuvem de Magalhães, que fica a 160 mil anos-luz de distância de nosso planeta natal. E lá estava ele, o brilhante sistema estelar binário VFTS 352, que se destacava dos demais. As duas estrelas encontradas lá eram bastante grandes e quase do mesmo tamanho. Juntas, elas têm uma massa cerca de 57 vezes maior que a do nosso Sol. Antes disso, descobrimos apenas 3 outros sistemas binários com grande massa. E como essas duas estrelas estavam tão próximas uma da outra, elas criaram uma intensa atração gravitacional. Isso fez com que elas orbitassem uma em torno da outra a uma velocidade impressionante de 1 vez por dia, com seus centros a apenas 12 quilômetros de distância.
Como as estrelas estavam tão próximas, elas formaram uma ponte onde seus combustíveis puderam se misturar, permitindo que cerca de 30% de seu volume total fosse compartilhado entre as duas. As temperaturas desse sistema também eram malucas, chegando a 41.000 graus Celsius. A princípio, parece que a mistura interna da sua energia pode fazer com que essas estrelas vivam mais, pois permite queimar mais combustível e por períodos mais longos. Mas esse é apenas um benefício temporário. Há 2 cenários mais prováveis para o destino final das estrelas. Elas poderiam se fundir para formar uma estrela gigante que acabaria explodindo em uma supernova. Ou cada uma delas poderia explodir separadamente e viver seus últimos anos como buracos negros orbitando um ao outro. Se elas se fundirem, esse processo provavelmente levará cerca de 600.000 anos, enquanto que se elas se tornarem buracos negros binários, poderão continuar queimando por mais 3 milhões de anos. Mas ambos os cenários acabariam levando à sua destruição, a menos que as estrelas acabem se transformando em 2 buracos negros separados, afastando-se um do outro na vastidão do espaço. Há uma possibilidade de que isso também aconteça. Recentemente, observadores de estrelas de todo o mundo puderam ver algo espetacular. Júpiter e Vênus, os 2 planetas mais brilhantes do céu, ficaram tão próximos que parecia que estavam prestes a colidir, ou como se estivessem se beijando também. Pelo menos foi o que pareceu daqui da Terra. Em termos reais, eles ainda estão a 643 milhões de quilômetros de distância um do outro. Aqui está outra coisa interessante sobre a qual os astrônomos gostam de falar: objetos G. Esses são objetos celestes que se parecem com nuvens de poeira e gás, mas se comportam como estrelas. No centro da nossa galáxia há um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A. Ele tem 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol, e recentemente os cientistas descobriram que há 2 misteriosos objetos G que ficam bem próximos a esse buraco negro, os chamados G1 e G2. E a teoria mais provável é que o G2 seja 2 estrelas que estavam orbitando o buraco negro em tandem e se fundiram em uma estrela extremamente grande, envolta em gás e poeira excepcionalmente espessos. Durante a maior aproximação do G2 com o buraco negro, ele apresentou uma assinatura estranha. Ele estava alongado e grande parte de seu gás estava fragmentado. À medida que se aproximava do buraco negro, perdeu sua casca externa e agora está ficando mais compacto novamente. O que deixa todo mundo empolgado com os objetos G é o material que é retirado deles pelas forças de maré quando eles passam pelo buraco negro central. Esse material deve inevitavelmente cair no buraco negro, e o resultado é um impressionante show de fogos de artifício. Isso acontece porque o material consumido pelo buraco negro se aquece e emite radiação antes de desaparecer no horizonte de eventos. Um horizonte de eventos é o limite assustador em torno de um buraco negro, do qual nada pode escapar. Agora parece que os cientistas descobriram mais 4 objetos G, e todos eles estão localizados em um raio de 0,3 anos-luz desse buraco negro. E pode ser que todos os 6 objetos tenham sido estrelas binárias que se juntaram e se fundiram devido à poderosa gravidade desse buraco negro gigante. Normalmente leva mais de 1 milhão de anos para concluir o processo de fusão entre 2 estrelas. Definitivamente queremos mais objetos G, porque essa é uma das raras oportunidades de estudarmos como as coisas se comportam perto de um buraco negro supermassivo sem sermos engolidos. Ainda. Você já ouviu falar de estrelas variáveis? Quando olhamos para o céu, geralmente pensamos nas estrelas como luzes imutáveis e eternas. Sim, algumas estrelas podem parecer constantes, mas outras mudam seu brilho com o tempo, e é por isso que as chamamos de estrelas variáveis. Algumas delas escurecem e voltam a brilhar ao longo de dias, meses ou até anos. Não podemos ver isso a olho nu, estamos falando de mudanças que os astrônomos só conseguem notar usando equipamentos especiais e em períodos mais longos. E quanto às estrelas vampiras? Imagine 2 estrelas, uma gigante vermelha e uma anã branca, em um sistema binário girando uma em torno da outra como dançarinas de um balé cósmico. A gigante vermelha, que costumava ser uma estrela vibrante e ardente, agora envelheceu e se cansou. Suas camadas externas de hidrogênio, que antes eram mantidas firmemente por sua gravidade, agora estão enfraquecidas, tornando-a vulnerável à anã branca, menor e mais densa. A anã branca, conhecida como estrela vampira, está sedenta pelo combustível de hidrogênio que sua irmã maior possui, e ela vê aí uma grande chance. Ao girarem juntas, a estrela vampira usa sua poderosa força gravitacional para roubar o hidrogênio das camadas externas da gigante vermelha. A estrela vampira brilha com uma tonalidade azul, parecendo cheia de energia e mais jovem e vibrante do que sua parceira de dança envelhecida.
Não apenas estrelas vampiras, o horror continua com as estrelas de zumbis também. Às vezes, quando uma gigante vermelha explode, ela não se divide completamente em pedaços menores. Em vez disso, um remanescente de anã branca é deixado para trás. É basicamente uma estrela zumbi que desapareceu em um momento, mas voltou à vida. Mas esse não é um zumbi comum, faminto por cérebros. Não, essa estrela está faminta pela mesma substância que sua irmã vampira vinha tirando dela o tempo todo, o hidrogênio. E se a estrela zumbi estiver perto o suficiente de sua vítima, começará a sugar o material de volta para iniciar seu núcleo novamente. Ela se tornará um explosivo de hidrogênio, pronta para irromper em um show espetacular de vingança cósmica. É um fenômeno fascinante. Em geral, nem sequer conseguimos detectá-lo, porque essas explosões são muito mais fracas do que as supernovas comuns. Mas quando isso acontece, a explosão resultante é realmente épica e destrói tanto a estrela vampira quanto sua irmã zumbi. Parece que vampiros e zumbis podem não ser uma obra de ficção, afinal de contas. Não apenas somos feitos de poeira estelar, mas também somos mais parecidos com as estrelas do que pensávamos. Por exemplo, as estrelas também gostam de sair com seu grupo de amigos mais próximos. A maioria das estrelas prefere viajar pelo universo em grupos. Trata-se de um grupo de estrelas que acabam unidas pela força gravitacional. As estrelas nos aglomerados são, em sua maioria, da mesma idade, tipo, hobbies e interesses. Acho que até elas têm uma vida social melhor do que a minha. E faz um favor, tente imaginar a primeira vez que você foi acampar. Talvez tenha sido com seus pais, talvez tenha sido em uma excursão com seus colegas de escola. Independentemente disso, tente imaginar, ou se lembrar, de como se sentiu quando o dia estava chegando ao fim. O sol já se pôs, mas ainda há alguma luz lá fora. Digamos que você estivesse deitado, tentando descansar um pouco. Qual é a primeira coisa que se lembra de ter visto ao olhar para cima? Se você for como eu, provavelmente foi o grande número de estrelas piscando à sua frente. Essas estrelas, a maioria das quais você pode ver sem nenhum dispositivo sofisticado, fazem parte da Via Láctea. Acredite ou não, nossa incrível galáxia é quase tão antiga quanto o próprio universo. Apesar da idade, ela também é um lugar muito agradável para se estar. A Via Láctea é como um berçário cósmico, onde nascem novas estrelas. E olha, ela abriga alguns dos lugares mais fascinantes. Pelo menos pelo que podemos ver nas fotos. Veja Mystic Mountain, uma área na nebulosa de Carina. Aqui, as coisas estão sempre fazendo splash e cheias de energia. Isso se deve ao fato de as colunas de gás colapsarem e criarem jatos opostos malucos que são lançados como acrobatas em um circo. É como um movimento característico das estrelas que estão nascendo, sabe? E se você der uma olhada nesta imagem incrível, verá os elementos dando um show de cores. O azul representa o oxigênio, o verde é o hidrogênio e o nitrogênio, e o vermelho é o enxofre escaldante. Pronto para a próxima parada em nosso passeio pela Via Láctea? Dê uma olhada nessas enormes e retorcidas nuvens de poeira interestelar e gás no centro da M16, também conhecida como Nebulosa da Águia. Temos os super legais pilares da criação, que são como colunas imponentes onde estrelas novinhas em folha gostam de se esconder e relaxar. Sei que essa não é a primeira vez que o telescópio Hubble captura essa visão épica. Mas acredite, é a imagem mais detalhada e alucinante até agora. Os pilares estão recebendo uma chuva de luz ultravioleta extremamente quente de um grupo de estrelas jovens que estão fora do quadro. Essas superestrelas estelares estão, na verdade, fazendo com que as torres de poeira e gás sejam gradualmente desgastadas por seus ventos fortes. Prepare-se também para os números. Esses pilares da criação se estendem por cerca de 4 a 5 anos-luz. Sim, parece grande, mas no grande esquema das coisas, eles são como os irmãos mais novos e fofos da Nebulosa da Águia, que se estende por impressionantes 55 anos-luz. A nebulosa foi vista pela primeira vez em 1745 por um incrível astrônomo suíço e está a cerca de 7.000 anos-luz de distância de nossa humilde residência, na constelação de Serpens. Mas aqui está a parte peculiar. Por mais produtivo que possa parecer, a atividade de formação de estrelas da Via Láctea é bastante rara quando comparada a outras galáxias. Os astrônomos notaram que o ritmo de nascimento de estrelas está realmente caindo e estão ansiosos para descobrir o motivo.
Mas antes de mergulharmos nesse estranho fenômeno, vamos ver como as estrelas surgem. É difícil sabermos com certeza daqui de baixo. O que podemos obter sobre o ciclo de vida de uma estrela vem da observação das que se encontram em nossa Via Láctea local. As estrelas são formadas em nuvens mais frias de gás e poeira chamadas nebulosas. Essas áreas são bastante comuns na maioria das galáxias. Essas nebulosas têm baixas temperaturas, que são cruciais para que o gás hidrogênio se una. À medida que o aglomerado reúne mais gás, ele causa movimento, que por sua vez gera energia. Quando mais gás colide com o aglomerado já formado, toda essa energia se transforma em calor. Isso continua até que a temperatura aumente consideravelmente, provocando o nascimento de uma estrela. O período mais seguro da vida de uma estrela também é conhecido como sua sequência principal. Vou poupá-lo da aula de química. Mas durante esse período, a estrela produz calor e radiação. É por causa da radiação que há pressão em torno de uma estrela, e também é essa a razão da maior parte da luz encontrada em determinada galáxia. Agora, vamos falar sobre o tamanho das estrelas. Quanto maior a estrela, mais rapidamente ela consome seu combustível. Essas estrelas maciças são as mais brilhantes, emitindo luz UV de alta energia. Por outro lado, as brilhantes de menor massa vivem mais tempo, apesar de não serem tão brilhantes quanto suas irmãs maiores. Há uma variedade de tamanhos de estrelas na maioria das galáxias que podemos ver aqui de baixo. Algumas estrelas têm 0,1% do tamanho do Sol, enquanto outras têm 10 vezes a sua massa. Quando o combustível de uma estrela acaba, ela dá as boas-vindas ao seu grande finale e se transforma em uma estrela desbotada. Estrelas com o mesmo tamanho do Sol ou menores não conseguem mais produzir radiação nesse estágio. A gravidade assume o controle, fazendo com que sua matéria se estabeleça em uma anã branca. Para estrelas maiores, a linha do tempo muda um pouco. Elas também entram em colapso, mas há muito mais material queimando e também está mais quente lá dentro. Esse colapso cria um núcleo mais forte. Quando todas as partes internas da estrela estão prontas, as camadas externas entram em colapso em um instante. O núcleo é atingido quase à velocidade da luz. É um evento impressionante e explosivo chamado de supernova. O material explodido torna-se a base para futuras estrelas. Ele também deixa para trás um buraco negro. Agora que sabemos um pouco sobre a vida de uma estrela, vamos tentar analisar cada geração, se você quiser chamá-las assim. As estrelas não surgem constantemente na mesma velocidade. Atualmente, o universo está fabricando apenas cerca de 1/9 do número de estrelas em comparação com seus dias de glória de formação de estrelas, que ocorreram há cerca de 10 bilhões de anos. Um estudo nos deu uma visão da história da formação de estrelas. Para escrevê-lo, 2 cientistas se uniram para reunir uma tonelada de dados sobre galáxias. Eles classificaram essas galáxias com base na distância em que elas estavam. Com isso, puderam rastrear como o brilho das galáxias mudou ao longo da vida do universo. Como as estrelas emitem a maior parte da luz de uma galáxia, eles puderam usar esse brilho para descobrir quantas estrelas estavam se formando usando uma matemática sofisticada. Suas descobertas confirmaram que a formação de estrelas era bastante fraca quando o universo era jovem. Mas quando o gás começou a se acumular nas galáxias, BUM! A formação de estrelas disparou até cerca de 10, 11 bilhões de anos atrás, quando atingiu seu pico. Depois disso, a formação de estrelas despencou. No universo observável de hoje, ela caiu muito. Isso significa que cerca de 50% das estrelas que vemos hoje nasceram nos primeiros 5 bilhões de anos após o Big Bang. Apenas 1/4 se formou nos últimos 6 bilhões de anos. Então, o que está causando essa mudança cósmica? Bem, os cientistas acreditam que tudo se deve ao gás frio de que as estrelas precisam quando nascem. Quando as galáxias se formam, o gás se concentra em seu interior, levando a uma extravagância na formação de estrelas. Mas, em seguida, o gás se esgota rapidamente à medida que as estrelas se apagam. Quando as supernovas entram em ação, elas explodem esse gás tão necessário para a futura formação de estrelas. Além disso, elas também alteram a química desse gás. Essa informação crucial pode ser o ponto de partida para o declínio da formação de estrelas que vemos hoje. Os cientistas ainda não sabem ao certo por que esse gás se torna inútil. Para começar, as galáxias também são bastante complexas. Há todos os tipos de forças envolvidas na manutenção de seu equilíbrio.
Por exemplo, quando uma supernova explode, as ondas de choque podem, às vezes, causar turbulência e aglomeração do gás, provocando o nascimento de novas estrelas. No entanto, se a supernova for muito violenta, ela pode explodir esse mesmo gás para fora da galáxia. Sem gás na área, há pouca ou nenhuma chance de formação de uma nova estrela. O que o futuro nos reserva? Alguns cientistas não conseguem deixar de imaginar o que pode acontecer se não surgirem novas estrelas. O universo poderia estar simplesmente repleto de buracos negros e estrelas em extinção. Os sistemas solares se tornariam inóspitos à medida que suas estrelas perdessem energia, e esses buracos negros vorazes poderiam devorar qualquer material que restasse. Por mais sombrio que pareça, é preciso admitir que se trata de um conceito que surpreende. Felizmente, não precisamos nos preocupar com a possibilidade disso acontecer tão cedo. O universo tem incríveis 13,7 bilhões de anos. Mas não se espera que a Era da Escuridão comece até algum momento bem mais distante no futuro. Mas ei, esse é apenas um dos possíveis resultados do declínio na formação de estrelas. Quem sabe que outras possibilidades malucas o universo reserva? Imagine um ser tão poderoso que pode sugar galáxias inteiras, tão misterioso que é invisível a olho nu e tão impressionante que dobra a própria estrutura do espaço e do tempo à sua vontade. Sim, conheça minha mãe. Tô brincando. Na verdade, conheça o super-herói definitivo do universo, a Estrela Buraco Negro. O que é e como funciona? Vamos descobrir. O universo é repleto de maravilhas, e a Estrela Buraco Negro é uma das mais impressionantes. É uma força supermassiva que pode distorcer as leis da física e um verdadeiro enigma a ser desvendado pelos cientistas. Não é de se admirar que os escritores de ficção científica as consideram tão cativantes. Uma estrela buraco negro, também conhecida como quase-estrela, é um tipo hipotético de estrela extremamente maciça e luminosa que pode ter existido no início da história do universo. Prevê-se que elas sejam tão luminosas quanto uma pequena galáxia, mas, diferentemente das estrelas modernas, elas não eram alimentadas por fusão nuclear em seus núcleos. A energia de uma quase-estrela viria de matéria que cairia em um buraco negro em seu núcleo. E sim, assim como um buraco negro normal, essas estrelas têm o poder de sugar tudo e qualquer coisa que se aproxime demais, incluindo estrelas, poeira e até mesmo galáxias inteiras. Mas como é possível que a estrela nasça de um buraco negro? E além disso, como elas coexistem juntos? Bom, primeiro vamos discutir como surgem os buracos negros em geral. Tudo começa com uma estrela supermassiva, que é pelo menos algumas vezes mais massiva do que o nosso próprio Sol. Essa estrela gigante queima de forma intensa e quente, brilhando com a luz de 1 milhão de sóis. Mas por fim, ela fica sem combustível e seu destino é selado. Quando sua vida útil chega ao fim, ela faz um último e massivo boom. Uma explosão tão poderosa que pode ofuscar uma galáxia inteira. Essa explosão é chamada de supernova. Durante esse boom, as camadas externas da estrela voam para longe, enquanto o núcleo é esmagado por sua própria gravidade. Se o núcleo esmagado for pesado o suficiente, ele pode continuar sendo esmagado até se tornar um buraco negro. E, sem mais nem menos, nasce um buraco negro. Nem tente colocar fraldas nessa coisa. Agora, esse monstro cósmico bebê pode continuar a crescer, engolindo qualquer coisa que se aproxime demais, inclusive estrelas, poeira e até galáxias inteiras. Isso é basicamente o que está acontecendo agora em nosso universo com as estrelas supermassivas. Mas e as quase-estrelas? A formação de uma quase-estrela só poderia ocorrer no início do desenvolvimento do universo, antes que o hidrogênio e o hélio fossem contaminados por elementos mais pesados. E por causa disso, as quase-estrelas têm uma característica importante. Elas são gigantes, tão enormes que é literalmente impossível imaginar. Elas podem fazer com que até mesmo as maiores estrelas modernas conhecidas, como a VY Canis Majoris e a Stephenson 218, pareçam pequenas. Não é de se admirar que elas sejam tão assustadoras. Elas nasceram de protoestrelas, uma das primeiras estrelas do universo, as tataravós de, você sabe, tudo. Imagine agora uma protoestrela tão maciça que seu núcleo colapsa em um buraco negro, exatamente como descrevemos anteriormente. Mas a principal diferença é que em uma supernova comum, as camadas externas da estrela são levadas pela energia liberada durante o boom.
Enquanto isso, em uma quase-estrela, essas camadas externas são maciças o suficiente para absorver a energia sem serem levadas pelo vento. O que obtemos no final? Uma estrela com um buraco negro em seu núcleo que pesa de 1.000 a 10.000 massas solares. Essa quase-estrela é cerca de 14.000 vezes maior do que o nosso Sol, o que a torna maior do que qualquer outra estrela que conhecemos hoje. Esses titãs celestiais têm algumas propriedades bem malucas. Quando um buraco negro é formado no centro de uma protoestrela gigante, ele começa a liberar uma tonelada de energia. Essa energia ajuda a equilibrar a força da gravidade, tornando-a uma espécie de estrela gigante baseada em fusão. Elas seriam tão brilhantes que cada uma delas pareceria uma pequena galáxia. As quase-estrelas teriam uma vida útil bem curta, em torno de 7 milhões de anos. Apenas para comparação, o nosso Sol tem cerca de 4,5 bilhões de anos e está apenas na metade de sua vida útil. Mas, de qualquer forma, durante esse curto período, o buraco negro no centro cresceria até atingir cerca de 1.000 a 10.000 vezes o tamanho do nosso Sol. Acredita-se que as quase-estrelas também sejam super quentes, com temperaturas que chegam a mais de 9.700 graus Celsius. Mas à medida que uma quase-estrela envelhece, ela começa a esfriar e suas camadas externas tornam-se transparentes. Eventualmente, ela esfria a uma temperatura de 3.700 graus Celsius, e nesse ponto, a quase-estrela está condenada. Ela não consegue sobreviver a essa temperatura, portanto, ela se dissipa, deixando para trás um buraco negro de massa intermediária. Infelizmente, no momento, não há evidências observacionais da existência de quase-estrelas. Isso se deve ao fato de que se acredita que elas só existiram há muito, muito tempo. Elas podem ter sido estrelas muito maciças da população terceira, que são extremamente raras e difíceis de detectar. Também é muito improvável que alguma delas ainda exista hoje, devido ao seu tempo de vida muito curto, apenas 7 milhões de anos. Então, por que os cientistas acreditam que as quase-estrelas poderiam ter existido? Porque eles estão procurando maneiras de explicar como os buracos negros supermassivos se formaram tão cedo na história do universo. Eles são encontrados no centro da maioria das galáxias. Mas como esses monstros podem ter se formado tão rapidamente? Afinal de contas, leva muito tempo para que pequenos buracos negros se transformem em buracos negros supermassivos. É aí que entra a ideia das quase-estrelas. Essas estrelas não são apenas forças destrutivas da natureza. Elas são como os faixas pretas na arte marcial da gravidade. Elas podem dobrar e torcer qualquer coisa à sua vontade. É por isso que essas estrelas, se realmente existiram, desempenharam um papel crucial na evolução das galáxias. Elas devem ter sido fundamentais na formação do universo como o conhecemos. Portanto, esses buracos negros de tamanho intermediário que elas deixaram para trás poderiam eventualmente se transformar em buracos negros supermassivos nos centros das galáxias. Mas ainda não conseguimos resolver esse mistério cósmico. A detecção e o estudo de estrelas buraco negro é como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, só que em vez de uma agulha, é um objeto invisível e misterioso, e em vez de um palheiro, é a vasta extensão do espaço. Mas com a ajuda de uma tecnologia muito legal e muita inteligência, os cientistas estão chegando perto de descobrir os segredos desses gigantes celestes. Aqui estão algumas coisas que podem nos ajudar nessa pesquisa. Em primeiro lugar, as ondas gravitacionais. Elas são como ondulações no tecido do espaço-tempo causadas pelo movimento de objetos maciços. Albert Einstein as previu no século XX, mas elas foram finalmente detectadas apenas em 2015. Nós as detectamos ao observar a colisão de dois buracos negros. Essa descoberta confirmou que os buracos negros podem se fundir e que eles são uma fonte poderosa de ondas gravitacionais. Os cientistas acreditam que, ao estudar essas ondas, eles poderão aprender mais sobre como os buracos negros se formam e crescem. No momento, eles usam a sonda espacial LISA para estudá-los. Ao combinar as informações da LISA com outras observações, os cientistas esperam aprender mais sobre esses objetos celestes aterrorizantes. Também podemos tentar detectar quase-estrelas observando os efeitos de sua gravidade em objetos próximos. É como tentar identificar um criminoso por suas impressões digitais. Por exemplo, se um buraco negro estiver localizado próximo a uma estrela, os cientistas podem observar a luz da estrela sendo distorcida à medida que é puxada em direção ao buraco negro. E, é claro, podemos usar nossas tecnologias, como os telescópios de raios-x, infravermelho e rádio. Isso nos permite estudar os buracos negros de várias maneiras e em diferentes estágios de suas vidas. Em outras palavras, os cientistas estão trabalhando arduamente para descobrir os segredos desses gigantes celestiais.
Desenvolvemos novos telescópios, procuramos buracos negros primordiais e tentamos entender a conexão entre as estrelas de buracos negros e a matéria escura. E estamos fazendo algumas descobertas incríveis, assim como com as ondas gravitacionais. Todas essas coisas nos deixarão mais próximos de descobrir os segredos das quase-estrelas. E quando descobrirmos a verdade sobre elas, isso se tornará uma nova página em nossa história científica. Era o ano de 2017, quando os astrônomos avistaram uma estrela brilhante saindo da Via Láctea. Ela estava se movendo incrivelmente rápido, a uma velocidade de mais de 3 milhões de quilômetros por hora. Isso é quase 4 vezes mais rápido que o Sol orbita ao redor do centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Ele leva mais de 225 milhões de anos para completar uma jornada. De qualquer forma, de volta à nossa estrela nômade. O principal problema era que ela estava se movimentando no sentido contrário ao da maioria das estrelas que viaja pelo centro da nossa galáxia. Ainda mais bizarro, consistia em um material estelar totalmente diferente. Os astrônomos conseguiram identificar que ela era composta de átomos metálicos pesados. Ao mesmo tempo, a maioria das outras é formada por elementos muito mais leves. A estrela errante recebeu o nome de LP-40365. Estava se movendo tão rápido que literalmente saiu correndo da nossa galáxia. Isso fez os cientistas acreditarem que a viajante espacial foi empurrada para fora do seu lugar por algum tipo de desastre cósmico, como uma supernova. Uma supernova é a maior explosão que pode ocorrer no espaço, a de uma estrela. E isso acontece depois que mudanças irreversíveis começam no núcleo de uma delas. Supernovas podem ocorrer de duas maneiras, em sistemas estelares binários e quando há uma única estrela. As binárias são duas estrelas orbitando em torno do mesmo centro. Em algum momento, uma delas, uma anã branca muito densa, começa a roubar matéria de sua companheira. Depois de algum tempo, essa ladra acumula muita matéria, o que a faz explodir em uma supernova. Ou pode ser uma única estrela chegando ao fim da vida. Seu combustível está acabando. Mais e mais massa flui para o centro dela. No final, o núcleo fica tão pesado que não consegue suportar a própria gravidade. Após o colapso dele, uma enorme quantidade de energia é liberada em uma supernova. Mas os astrônomos ainda não conseguiram descobrir como uma dessas poderia enviar a LP-40365 pelos ares. Existem mais perguntas do que respostas. Era uma estrela companheira que foi lançada por uma onda de choque criada por uma supernova? Ou um pedaço da estrela explodida? Um novo estudo baseado nos dados coletados mostrou que a estrela, que é uma anã branca, continua girando lentamente em torno do seu eixo. Os astrônomos têm quase certeza de que isso significa que a LP-40365 é de fato apenas um pedaço de lixo espacial e não exatamente uma estrela. Essa figura errante, de alguma forma, conseguiu sobreviver a um dos eventos espaciais mais ferozes. Mas depois de tal conclusão, os pesquisadores perceberam algo incrível. Características incomuns da LP-40365 poderiam aparecer após ela testemunhar uma supernova. Mesmo que esse evento tenha acontecido com a velocidade da luz, toda a composição da estrela mudou. A maioria delas consiste principalmente de hélio e hidrogênio. Mas a LP-40365 é diferente. Contém elementos pesados como magnésio, oxigênio e neônio. Deve ter sido a supernova que adicionou esses átomos à sua composição. A propósito, os astrônomos consideram todos os elementos mais pesados que o hélio como metais. Isso significa que depois de testemunhar a supernova, a LP-40365 se tornou metálica. No momento, ela não tem seus próprios planetas, mas o satélite transitório de pesquisas de exoplanetas da NASA, que está à procura de planetas distantes passando na frente de suas estrelas hospedeiras e escurecendo-as, notou algo curioso. A LP-40365 clareia e escurece novamente a cada 8,9 horas. Isso pode significar que pulsa, mas geralmente as pulsações estelares são muito menos regulares. Uma explicação mais plausível é que sua superfície é irregular e, à medida que gira, as manchas solares aparecem e desaparecem de vista. E isso é uma ótima notícia, porque depois que os astrônomos descobrirem a velocidade com que gira, eles podem entender o que aconteceu com ela cerca de 5 milhões de anos atrás, durante a supernova. O exoplaneta azul brilhante HD 189733b parece calmo e estranhamente familiar. Ele não se parece com a Terra? Mas essa aparência esconde a natureza aterrorizante do planeta.
Lá, os ventos sopram a 8.700 km por hora. Isso é 7 vezes a velocidade do som. Mas o pior é que chove vidro lateralmente neste mundo escaldante. Estrelas de nêutrons são núcleos colapsados ultradensos de estrelas gigantes. Elas emitem raio-x ou ondas de rádio. Mas em 2018, os astrônomos descobriram um estranho fluxo de luz infravermelha que parecia vir de uma estrela de nêutrons a 800 anos-luz da Terra. A teoria mais plausível é que esse sinal foi provavelmente produzido por um disco de poeira ao redor dela, mas não há evidências suficientes para confirmar essa ideia. Mercúrio é o planeta mais rápido do Sistema Solar. Ele gira em torno do Sol a uma velocidade alucinante de mais de 160 mil km por hora. Isso é cerca de 96 mil km por hora mais rápido que o nosso planeta. Essa é uma das razões pelas quais um ano em Mercúrio é igual a 88 dias na Terra. Trata-se do planeta que orbita mais próximo do Sol. É por isso que, se você estivesse na superfície dele durante a maior aproximação com o Sol, este pareceria mais de 3 vezes maior do que na Terra. O pulsar Viúva Negra é uma estrela de nêutrons em rotação que está mastigando sua companheira, uma anã marrom leve. Quanto mais material o pulsar consome, mais lentamente gira. A energia que a estrela de nêutrons está perdendo no processo faz com que a companheira diminua. Há um berçário estelar na constelação de Centauro. E embora este lugar seja chamado de berçário, ele é tudo menos tranquilo ou seguro. É feito de hidrogênio e estrelas recém-nascidas e está localizado em uma nebulosa a cerca de 6.500 anos-luz de distância da Terra. Uma nebulosa é uma nuvem gigante de gás e poeira flutuando no espaço. A intensa energia que as estrelas bebês emitem faz as nuvens de hidrogênio brilharem em um vermelho ameaçador. Essa energia é tão forte que está consumindo nuvens escuras de poeira. Os astrônomos conseguem vê-las desaparecer como pedaços de manteiga em uma frigideira quente. O distante exoplaneta Gliese 436b, do tamanho de Netuno, é um paradoxo. Ele é composto por um gelo quente e escaldante e que está queimando. O planeta completa uma órbita inteira em torno da anã vermelha Gliese 436 em apenas 2 dias. Isso significa que viaja muito perto da sua estrela-mãe. Essa pode ser a razão pela qual as temperaturas ali raramente caem abaixo de 430 graus. Mas a coisa mais estranha é que ele hospeda enormes volumes de água congelada conhecida como Ice X. E este gelo permanece sólido, apesar das temperaturas incrivelmente altas. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Ele tem 318 vezes a massa da Terra. Também é 2,5 vezes mais massivo que todos os outros do Sistema Solar combinados. Mas eis um paradoxo. Se esse gigante gasoso ficasse ainda mais massivo, na verdade ficaria menor. A massa adicionada o tornaria mais denso, e isso faria com que começasse a concentrar-se em si mesmo. Os astrônomos afirmam que Júpiter pode acabar tendo 4 vezes mais massa do que agora, mas ao mesmo tempo seu tamanho não mudará. A galáxia DGSAT-1 é tão grande quanto a Via Láctea, mas é quase invisível, pois suas estrelas estão espalhadas de forma muito fina. Mas o que a torna tão única é que está sozinha, ao contrário de outras desse tipo, que são geralmente encontradas em clusters. Isso pode significar que a DGSAT-1 foi formada em uma era diferente, provavelmente apenas 1 bilhão de anos após o Big Bang. Se for verdade, trata-se de um fóssil vivo real. A lua de Saturno, Hyperion, é uma das luas de aparência mais bizarra do Sistema Solar. Mas essa não é a coisa mais estranha ali. A rocha, semelhante à pedra pómez, é marcada por inúmeras crateras. Também é carregada com eletricidade estática que flui para o espaço. A cerca de 4.000 anos-luz de distância da Terra, existe um planeta que parece ser um enorme diamante. Ele é mais denso do que qualquer outro descoberto até agora e consiste principalmente de carbono. Sua densidade é tanta que os astrônomos acreditam que esse carbono pode ser cristalino. Isso significa que pelo menos alguma parte do planeta é diamante. Ceres é o corpo espacial de maior massa no cinturão de asteroides entre Júpiter e Marte. Isso totaliza quase 1/3 de toda a massa de todo o cinturão. Mas, ao mesmo tempo, Ceres é o menor dos planetas anões. É o único que fica no cinturão de asteroides e também o único que está localizado no interior do Sistema Solar. Os astrônomos às vezes chamam Júpiter de estrela fracassada.
O gigante gasoso, de fato, contém muito hélio e hidrogênio, mas sua massa não é suficiente para iniciar uma reação de fusão no núcleo. E é exatamente assim que as estrelas produzem energia. Elas fundem os átomos de hidrogênio sob extrema pressão e calor e criam hélio. No processo, também liberam luz e calor. Júpiter poderia iniciar uma reação nuclear e se tornar uma estrela apenas se tivesse 70 vezes a massa atual. O espaço é completa e assustadoramente silencioso. Isso porque, no vácuo, não há atmosfera e as ondas sonoras precisam de algum meio para viajar. É por isso que mundos com atmosferas, como a Terra, são cheios de barulho. Ao contrário de seus irmãos enormes, os hipotéticos mini buracos negros podem ser realmente minúsculos, não maiores do que um átomo. Mesmo assim, apenas uma coisa minúscula teria a massa de 1000 carros sedãs. Uma teoria afirma que toneladas de microburacos negros podem ter sido criados logo após o Big Bang. Alguns cientistas chegam a dizer que alguns mini buracos negros passam pelo nosso planeta todos os dias. A cada hora, o Sol envia mais energia para a Terra do que nosso planeta usa em um ano. Embora as pessoas agora estejam usando muito mais energia solar do que há uma década, ainda é apenas 0,7% do uso anual de eletricidade no mundo. Pode haver luas orbitando outras